Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do INCI, Instituto de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna. Se você acompanhou o nosso episódio anterior sobre dores na coluna, já sabe que esse é um problema que afeta milhões de brasileiros. A dor lombar é considerada pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de incapacidade no mundo e um dos problemas de saúde mais negligenciados pela população. Segundo o INSS, os problemas na coluna são a segunda maior causa de afastamento do trabalho no país, atrás apenas dos transtornos mentais. Hoje damos sequência a esse assunto tão relevante, entrando agora em uma fase mais aprofundada, os tratamentos inovadores, procedimentos de alta tecnologia e os benefícios que eles trazem para os pacientes. E para isso nós contamos com a presença dos neurocirurgiões do INCI, Dr. Rafael Anes e Dr. Wanderson Araújo. Doutores, no nosso primeiro episódio nós falamos bastante sobre o impacto da dor na vida das pessoas, né? Para quem não teve a oportunidade de assistir esse primeiro episódio, vamos retomar um pouquinho do que a gente falou aqui sobre as causas e os sintomas que existem de mais comuns em relação às dores na coluna. A gente estava falando muito sobre qualidade de vida, né, das pessoas que têm dores na coluna, né, e a gente sabe que a gente tem uma incapacidade gerada pelas dores de coluna que é muito elevada, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, a gente sabe que é uma das maiores causas de incapacidade. E a gente estava falando muito das opções, né, de tratamentos, né, que ela tem que ser muito individualizada. Cada paciente que vem para nós, muitas vezes são pacientes com a mesma doença, mas que têm que ser submetidos a tratamentos diferentes, né? E hoje a gente tem uma gama muito grande de tratamentos, né? Sendo que na maioria das vezes a gente acaba indo para os tratamentos não cirúrgicos, né? Ou tratamentos conservadores, que hoje também tem muitas alternativas, né? A gente tem vários tipos de medicações, né? Anti-inflamatórios, a gente tem analgésicos derivados dos opioides, né? Os próprios corticoides a gente utiliza em alguns pacientes, né? Sendo que junto com essas terapias medicamentosas a gente utiliza de outros serviços que estão disponíveis, né? A primeira coisa que muitas vezes a gente recomenda para o paciente, por exemplo, é voltar para uma academia, voltar a fazer uma atividade física, para que ele faça um reforço muscular, e com esse reforço muscular, com essa atividade física, libera endorfina e isso tenha uma melhora já imediata das dores, né? E a gente conta ainda com os outros profissionais que estão envolvidos no tratamento, porque hoje a gente não trata o paciente somente dentro da medicina, né? A gente utiliza os fisioterapeutas para reabilitar esse paciente, fazer atividades de reforço muscular de forma adequada, os próprios educadores físicos, os nutricionistas para aqueles pacientes que estão em obesidade e sobrepeso, né? Nutrólogos. Então a gente hoje tem uma gama muito grande de tratamentos em que a gente consegue melhorar muito esse paciente. E ainda a gente comentou, né, que nesses casos em que a gente tem uma falha terapêutica ou nos pacientes que vêm para a gente com um déficit neurológico, né, uma perda de força, uma alteração esfincteriana, né, começou a perder xixi, por exemplo, né, nesses casos a gente acaba utilizando o tratamento cirúrgico, né, e aí a gente tem também uma série de tipos de tratamentos hoje, desde os mais antigos ou tradicionais, né, com cirurgias abertas, cirurgias maiores, assim como tratamentos minimamente invasivos, cirurgias percutâneas, próteses, endoscopia, microscopia. Então a gente hoje tem uma série de formas de ajudar o paciente, só que cada paciente é único, então a gente tem que tratar ele de forma individual. Não é o paciente que vem com uma hérnia que a gente vai usar uma receita de bolo, né, para fazer o tratamento desse paciente, porque às vezes a causa da dor nem é a hérnia, né, às vezes o paciente
Muitas vezes ele vem aqui para nós, né, Wanderson, eu tenho 5 hérnias, mas a dor não tem absolutamente nenhuma relação com essa hérnia, entende? Normalmente a pessoa justifica a dor nas costas, eu sei que eu tenho uma hérnia, já fiz um exame em algum momento. Exato. Quando que não se deve fazer atividade física? Há algum momento? Casos de fratura, né? O paciente sofreu um acidente, fez uma fratura ali da coluna, então realmente se não for uma fratura, né, se ele não quebrou esse osso de uma forma que precisa de um tratamento cirúrgico já de imediato, ele vai ter que ter repouso por um certo período. Sim, então, nesse caso, a atividade física, principalmente a questão de mais impacto, de mais peso, ela vai ficar restrita. Para esses casos, mas o paciente, eu tenho uma hérnia e sinto dor nas costas, não posso me exercitar, é uma justificativa, é uma desculpa para não fazer exercício, talvez. Eu às vezes, quando o paciente tem muita dor, nos primeiros dias eu peço para a gente começar com o tratamento medicamentoso ou fazer uma fisioterapia somente anti-inflamatória, analgésica, e aí eu peço para ele fazer repouso, mas é muito curto, né? Normalmente eu não digo para o paciente, não pode fazer nenhuma atividade física, porque o que acontece? É muito frequente o paciente, como eu disse antes, o paciente vir com a hérnia e a causador nem ser a hérnia, né? E se a gente pegar toda a população de pessoas com sintomas de dores na coluna e sem sintomas de dores na coluna, e fizer exames de imagem nessas pessoas, a maioria vai ter algum tipo de alteração no exame de imagem. Se a gente pegar esta população e entender que a maior parte não tem dor e eles continuam jogando seu futebol, jogando seu vôlei, fazendo jiu-jitsu, andando de bicicleta, se a gente fosse utilizar a imagem como um determinante de atividade física ou não atividade física, quase ninguém poderia fazer atividade física. Então a questão, ter a patologia da coluna, ela não deve ser utilizada como um impeditivo, né? E muita gente utiliza isso como uma justificativa. Não, eu tenho uma hérnia e eu não posso mais fazer nenhum tipo de atividade física. E se a gente pegar nós três que estamos aqui conversando, possivelmente a gente tem alguma hérnia ou alguma desidratação do disco, alguma alteração, né? Algum abalamento, então a gente não deixa de fazer as nossas atividades físicas porque a gente não tem sintomas, entende? Mas se a gente fizesse a ressonância, possivelmente isso iria nos impactar negativamente, dizer, não, então eu vou deixar de fazer porque, imagina, se eu fizer uma atividade física eu posso piorar esta hérnia. E não é verdade, inclusive é o contrário, né? Normalmente a pessoa sedentária, ela tem mais propensão a ter doenças, né, da coluna. Por quê? Porque a musculatura que a gente tem ao redor da coluna, ela começa a ser substituída por gordura, faz o que a gente chama de lipossubstituição. Então a gente piora esse paciente, né? Então, na verdade, a gente não tem essa ideia de dizer para o paciente que ele não deve fazer uma atividade física, né? Então a gente normalmente recomenda atividade física. Perfeito. Antes da gente avançar para o que a gente tem de mais inovador na área da cirurgia de coluna, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão da falha terapêutica. Alguns dias eu estava conversando com uma pessoa conhecida e ela relatou problemas de coluna, hérnia, como uma queixa de todos, né, da grande maioria das pessoas. E ela disse que ela já fez várias coisas, ela já fez acupuntura, fisioterapia, né, não está fazendo atividades físicas no momento. O que é a falha terapêutica? De forma geral, né, quando o paciente então se apresenta com algum quadro mais agudo, se esse paciente não tá dentro daquele quadro de indicação geral para a cirurgia, déficit de força progressivo, uma dor que é intratável, tenta-se tratar ele de forma conservadora. Como o Rafa disse antes, medicações, fisioterapia, né, todo esse arsenal não cirúrgico que a gente tem disponível. Falando das hérnias especificamente, segundo, né, os dados de estudos e pela própria evolução da doença, essas hérnias tendem a melhorar entre 4 a 6 semanas. O paciente fez esse tratamento por 6 semanas e continua com uma dor que ainda atrapalha o seu dia a dia, a gente já pode considerar isso como uma falha terapêutica, tá? Aqueles pacientes que não têm o déficit, que pode manter isso mais tempo, o paciente, mesmo com a indicação não deseja parar no momento, ele pode postergar esse tratamento por mais 6, 8 semanas. E se assim continua com dor, isso é considerado como uma falha terapêutica, porque ele não conseguiu melhorar somente com o tratamento conservador.
Certo. E aí, quais são as opções? Aí nós pulamos para a parte cirúrgica, né? Isso, e aí as opções então vai depender de acordo com aquilo que está causando a dor do paciente. Se é uma hérnia de disco, se é uma estenose do canal, se é uma estenose do forame onde o nervo está passando, vai depender então o tratamento baseado na causa. Se é um desgaste muito severo do disco que está causando uma instabilidade da coluna, então o tratamento vai ser dirigido de acordo com a causa da dor. E o tipo de dor, né, Wanderson, a gente normalmente também utiliza uma informação bem importante que para nós faz toda a diferença, que dentro da área da coluna a gente tem pelo menos 3 tipos de dores que são as dores que eu chamo de macro, né? A gente pode ter uma dor do tipo axial, pode ter uma dor do tipo mecânica ou uma dor do tipo radicular. Quando a gente fala de hérnia, por exemplo, e o paciente vem reclamando de hérnia, mas ele muitas vezes diz que tem a hérnia, mas a dor não se irradia para os membros, seja membros superiores ou membros inferiores, possivelmente a hérnia não está em contato com a raiz nervosa, né, e não está causando uma irradiação que seria uma dor radicular, da raiz nervosa que está descendo, né. Então, possivelmente esse paciente pode ter os outros 2 tipos de dor, que é a dor mecânica, que tem muito mais relação com uma certa instabilidade local, né? E aí pode ser, a gente fala de termos técnicos, né? Que é a faceta articular é uma área da parte de trás da coluna, que é uma articulação móvel da coluna, especialmente na coluna cervical e na coluna lombar. Na coluna dorsal, que é a coluna torácica, ela é uma coluna mais, que a gente chama de semi-rígida, mas na coluna cervical e na coluna lombar a gente tem essas facetas bastante móveis, porque a gente consegue realmente fazer grandes amplitudes de movimento, né, tanto da cervical quanto da lombar, e muitas vezes esse paciente tem a dor quando ele se movimenta, e esse movimento indica um certo movimento inadequado ou um movimento em alguma estrutura que está inflamada dentro da coluna, e isso é uma dor mecânica. Então, a dor mecânica tem um tipo de tratamento cirúrgico diferente do tratamento cirúrgico de uma hérnia, que tem a causa da dor como radicular. E aí a gente tem aquele processo de desgaste da coluna, né, que é a causa mais comum das doenças da coluna, né, que começa a ter uma desidratação do disco intervertebral, começa a ter uma perda da altura do disco intervertebral, começa a dar edema nas vértebras onde esse disco está relacionado, e muitas vezes esse paciente vem com uma dor mais surda no fundo da coluna, que ele fica muito tempo em pé parado e começa a ter uma dor, aí ele tem que logo sentar, aí ele fica sentado um período de tempo, ele não consegue, ele já tem que se movimentar de novo. Então são critérios que a gente utiliza, esse tipo de dor que o paciente vem relatando, para a gente entender lá dentro da ressonância se a gente consegue identificar realmente a causa da dor, e aí sim indicar o tipo mais correto de tratamento, né? Seja por exemplo, numa hérnia de disco em que o paciente tem uma dor radicular e que está envolvendo o membro do lado certo onde está a hérnia, pegando exatamente o dermátomo, que é a região que o nervo inerva, que tem um déficit neurológico relacionado a isso, ou às vezes não tem o déficit relacionado, a gente vai simplesmente fazer uma descompressão, tirar aquela hérnia, e aí existe a microscopia, existe a endoscopia, existe a cirurgia aberta para fazer isso. Se a gente tem, por exemplo, um quadro de dor mecânica, a gente vai pensar já numa artrodese, a gente vai ter que pensar numa fixação desta coluna para que aquele movimento que está sendo feito de forma inadequada ou que está gerando dor, a gente elimine aquele movimento, né? Então, uma das coisas que eu sempre utilizo dentro do meu consultório é saber que tipo de dor esse paciente tem, investigar baseado nessa informação que o paciente dá para a gente, para depois determinar o tratamento, né? Então, saber tudo que ele já fez também, né? Exato, isso nos informa muito, e muitas vezes a gente utiliza até procedimentos minimamente invasivos como os bloqueios como forma diagnóstica, né? Porque às vezes o paciente tem uma dor, o exame de radioimagem ele não é tão claro para nós, para nos informar, a dor é de determinada patologia, e às vezes a gente faz a infiltração para identificar exatamente da onde está vindo aquela dor, né? Então, a infiltração ou o bloqueio
ele nos ajuda nisso também, para fazer o melhor diagnóstico para esse paciente e saber exatamente o que está acontecendo. Até porque, o que dói na coluna? O osso dói, o nervo dói, o disco dói, o ângulo fibroso dói, a dura mater pode incomodar, o músculo dói, as articulações dói. Então é muitas estruturas que estão relacionadas que podem gerar dor. A gente tem que ter um critério muito claro, né? E comigo e com o Anderson, a gente trabalha nos hospitais, às vezes as pessoas, doutor, o senhor vê um exame para mim? Ver o exame é muito pouco perto de não é nada, porque, como eu disse para vocês, a gente pode ter uma hérnia, nós três podemos ter hérnia e não ter sintoma nenhum. Então, simplesmente ver o exame não nos diz muita coisa. Não nos diz quase nada. A gente, olha, tu tem um processo degenerativo da coluna. Doutor, mas eu tenho dor. Agora, bom, aí nós temos que conversar contigo, ver qual é o tipo de trabalho que tu tem, como é que é a tua vida fora do trabalho, se tu faz atividade física, se não faz. Aqui na nossa região, né, a gente tem muita gente com sítios, né, gosta de lidar na horta, gosta de mexer com coisas abaixadas em posições inadequadas. Então, a gente precisa de todas essas informações para a gente começar a pensar, bom, que tipo de tratamento vai ser o melhor que eu posso dar para o meu paciente para aquele momento dele, né? Então, não é uma coisa tão simples, né, para a gente conseguir. Sim, porque as opções são várias, né, depende do caso. Caso a caso, por isso que não existe uma receita de bolo. Exato. Que uma vai servir para todos, né? Sim. Então, cada paciente é único. Perfeito. E cada tratamento também. Doutor, e sobre a neuronavegação? O que é esse recurso? Como que ele funciona? Quais são os benefícios para o paciente? A neuronavegação é uma tecnologia razoavelmente nova, né? Tem chegado para nós agora mais recentemente, mas é uma coisa já mais utilizada há pelo menos 20 anos fora do Brasil, que ele possibilita uma precisão maior na localização de lesões ou na colocação de parafusos, por exemplo. Então ele nos permite que a gente consiga navegar como se fosse um GPS pelas estruturas ali da coluna, facilitando e aumentando a precisão de cada tratamento. A neuronavegação ela é usada em todos os procedimentos? Não, ela é mais utilizada para aqueles procedimentos que são um pouco mais complexos, tá? Para estruturas menores, onde tem um risco maior de ter um contato de um parafuso, por exemplo, com uma medula, com uma raiz nervosa, né? Pode ajudar também para alguns casos de tumores de medula, pode nos ajudar na localização da lesão, mas para procedimentos que são mais corriqueiros, vamos dizer assim, as hérnias de disco, algumas descompressões, ela não se faz necessária, até porque acaba adicionando um custo, né? Então, tem casos que são selecionados para isso. Perfeito. O grande medo, o receio das pessoas, elas protelam muito a questão da cirurgia, né? E muitas vezes por falta de conhecimento, de saber de todos os recursos que estão disponíveis e de imaginar que ela te deixa, que ela te inabilita para algumas atividades, que ela vai acabar com a tua qualidade de vida ou restringir algumas coisas. O que vocês podem falar sobre isso? Que é exatamente o contrário, né? Na verdade existe um mito, né? De que a cirurgia da coluna, a pessoa vai fazer a cirurgia da coluna e vai ficar deitada, não vai mais caminhar, né? Porque a cirurgia da coluna vai fazer uma lesão da coluna, dos nervos da coluna, que vai impossibilitar esse paciente de fazer qualquer tipo de atividade. E o que a gente preconiza hoje dentro da cirurgia de coluna é que o paciente volte às suas atividades habituais o quanto antes, inclusive, né? A gente conversa com os pacientes que têm a necessidade de um tratamento cirúrgico já informando que ele vai voltar a trabalhar, que ele vai voltar muitas vezes a jogar futebol, que ele vai voltar para as suas atividades que ele fazia antes, e que ele perdeu essa capacidade causada pela doença da coluna ou pela dor que ela está causando, né? Então, tem muitos pacientes que a gente opera, posso citar aqui 2 ou 3 casos de pacientes que fizeram cirurgias de hérnia com a gente e 2 dias depois estavam trabalhando, né? Por uma questão pessoal delas, né? Elas queriam retornar o quanto antes para o trabalho. E então 2 dias depois já estavam trabalhando, e um é professor de educação física e o outro é dentista.
Essa semana veio uma paciente também, que ela é funcionária pública, ela disse, doutor, eu não quero ficar uma semana fora do meu trabalho. Como é um trabalho que ela vai ficar sentada na frente de um computador, vai fazer uma questão mais administrativa, é bem possível, porque da mesma forma que a gente está sentado aqui, se a gente estivesse no pós-operatório em casa, a gente estaria sentado. Ela quer voltar a trabalhar, ela pode voltar a trabalhar. Então, o que eu acho que acontece são esses mitos que provavelmente aconteciam no passado, as cirurgias serem mais complicadas por toda essa falta de tecnologia, né? Se a gente imaginar 50 anos atrás, a radiologia não estava dentro do centro cirúrgico, né? Os médicos tinham que fazer cortes mais extensos para identificar a posição da coluna, saber exatamente onde eles estavam e fazer cirurgia tentando identificar onde é que eles estavam, em qual nível eles estavam da coluna. Hoje a gente tem a fluoroscopia que nos ajuda o tempo inteiro, que é um raio-x que a gente faz em tempo real dentro da sala cirúrgica para a gente saber exatamente em que nível a gente está. A gente tem a ressonância disponível que nos diz que doença a gente tem no momento que a gente vai para a cirurgia. A gente tem a neuronavegação em que a gente pode programar a colocação dos parafusos antes da cirurgia, ou a gente pode localizar a cirurgia através da neuronavegação de forma muito mais assertiva, e a gente utiliza desde a década de 70 do século passado a microscopia. Então o microscópio amplia toda a nossa visão, joga a luz lá dentro da incisão cirúrgica para que a gente veja todas as estruturas neurológicas e não neurológicas de forma mais segura. E a gente tem todo um aparato de instrumentais que é muito mais delicado, né? Então, hoje a gente tem uma capacidade de fazer uma cirurgia que melhorou muito, né? Mas o mito continua. E ainda somado a isso, a gente ainda tem o endoscópico. Isso. A monitorização intraoperatória, onde a gente consegue monitorizar a atividade do nervo, então a gente sabe se a gente está próximo desse nervo, se não está próximo, se o parafuso colocado está próximo do nervo, se não está. Tem o robô. Enfim, exato. Tem uma série de... E a neuromonitorização a gente nem tinha conversado, né? A neuromonitorização a gente tem um colega neurologista que ele bota eletrodos, né, com agulhas em regiões específicas de todo o corpo, inclusive no couro cabeludo, né? E todas as regiões motoras que a gente possa ter e algumas sensitivas. Existe um catéter hoje que a gente utiliza em cirurgias de segmentos mais superiores, por exemplo, coluna torácica e coluna cervical, em que a gente passa esse transdutor por dentro do canal medular, em cima da medula, e o colega neurologista especializado na neuromonitorização, ele tem informação elétrica o tempo inteiro de todos os nervos que a gente está trabalhando, né? E ele vai informando para nós se a gente está muito perto ou se a gente está causando algum dano neurológico nesse paciente imediatamente, em tempo quase real, né? 1 segundo, 2 segundos de atraso. Então, se a gente está numa cirurgia em que a gente está, por exemplo, dentro da medula, né? Ou pode ser até intracraniana, esse colega que está ali fora, ele nos chama atenção. Olha, gente, para um pouquinho, deixa o tecido descansar um pouco, joga um pouquinho de soro, limpa essa região, e ele nos avisa se a gente está tendo alguma lesão neurológica. Mesma coisa para os parafusos, né? Como o Dr. Wanderson falou, se a gente está colocando o parafuso e o parafuso fica muito próximo do nervo, a gente pode imediatamente tirar esse parafuso e reposicionar esse parafuso. Então, hoje, se a gente pudesse usar em todas as cirurgias, né, a gente fala aqui de custos, né, o Brasil é um país ainda que tem dificuldades com isso, né, mas se a gente tivesse uma neuronavegação, neuromonitorização, todas presentes em todas as cirurgias, claro que a segurança da cirurgia aumenta, né, então, nos casos especiais em que a gente precisa, a gente tem disponibilidade, né, em Passo Fundo hoje a gente faz a neuronavegação no hospital, acho que já tem uns 3 anos, 4 anos, né? E a neuromonitorização há muito tempo, né? A gente já usa, né?
Inclusive, nós falamos aqui no episódio com o Dr. Alex Roman sobre as cirurgias cerebrais da neuromonitorização. Exato. Isso é muito importante porque diminui para o paciente o risco, diferente de antigamente que se fazia cirurgias às cegas, né? Exatamente, sem nenhuma orientação, né? A gente tinha, hoje com a neuronavegação e a neuromonitorização, por exemplo, no crânio, a gente tem regiões do cérebro que são regiões que a gente chama de áreas eloquentes. São áreas em que a gente sabe que aquela região, se a gente mexer dentro do cérebro, a gente vai causar um dano visual no paciente, né? Por exemplo, tem áreas em que pega a região do braço, ou regiões da área da fala. Então, quando a gente tem uma lesão, e aí falando um pouco de crânio, né, muito próxima dessas regiões, e a gente não tem a neuromonitorização, a gente não tem a neuronavegação, antigamente a gente tinha que fazer uma craniotomia, ou seja, uma retirada do osso do crânio muito grande, né? Para quê? Para a gente enxergar os pontos dentro do cérebro que nos orientam aonde a gente está exatamente. Hoje, com a neuronavegação e com a neuromonitorização, a gente faz craniotomias muito mais assertivas, menores, né? E a gente consegue ir fazendo as cirurgias e conseguir evitar de fazer lesões nos pacientes, né? E isso vale para a coluna, né? Quando a gente fala de tumores medulares, né, Wanderson, a gente também tem essa possibilidade e hoje a gente nem conversa sobre uma cirurgia medular se não tiver uma neuromonitorização. A gente não tem essa conversa com o paciente. Olha, infelizmente a gente não tem como fazer. É como se fosse um bisturi. A gente não consegue abrir o paciente, a gente não consegue fazer a cirurgia porque o risco para o paciente é muito grande. Perfeito, é para garantir cada vez mais a segurança dele. E isso influencia em várias coisas, né? Até a questão de sangramentos, que às vezes o paciente se assusta. Vou precisar de transfusões. Você lembra a última cirurgia que tu precisou de uma transfusão? Eu fiquei pensando agora, tu falou, não me lembro. Muito raro, são cirurgias que sangram 50 ml, 100 ml. A gente imaginar que a gente tem mais ou menos 4, 5 litros de sangue. Então é uma cirurgia que acaba sendo muito segura, né? Exato. Entendi. Então eu deixo aberto agora para as considerações finais de vocês. A gente fala de alta tecnologia, de recursos cada vez melhores para o paciente para garantirmos essa segurança, né? E o resultado que ele precisa para oferecer, para devolver a qualidade de vida que ele tinha antes da doença, enfim, do cenário. Cada vez com um propósito mais humano, né? Como que o INC, então, pode contribuir cada vez mais com isso? E deixo para vocês o encerramento. A gente tem procurado sempre estar atualizado, né? Sabendo manusear essa tecnologia, porque são ferramentas que nos auxiliam, né? Óbvio que a nossa expertise, nosso know-how para aquele tratamento é o principal, mas quando você consegue agregar essa tecnologia no resultado do paciente, sem dúvida a melhora, né? Então a gente sempre busca estar atualizado, estar se preparando, estar indo buscar atualizações fora do país para poder trazer e oferecer isso aos pacientes para garantir a eles que eles tenham a cirurgia mais segura possível, né? E aí, a gente tem hoje, além dessas tecnologias, materiais médicos muito melhores, né? Aqui no INC, desde que eu voltei da Alemanha e que o Dr. Wanderson voltou da Espanha, a gente faz, por exemplo, próteses cervicais, né? Que permite que o paciente faça uma cirurgia da coluna cervical e no dia seguinte funcionando normal, como se não tivesse feito uma cirurgia. Então a gente tem várias tecnologias que vão sendo desenvolvidas, né, no passar deste tempo da história da cirurgia de coluna, que vem melhorando muito, né? A gente utilizava muito na Europa as próteses lombares. Aqui no Brasil é uma dificuldade para a gente utilizar por custos também, né? Mas são cirurgias que, por causa dos materiais melhores, das tecnologias que estão vindo, a gente consegue dar essa qualidade de vida muito rápido para o paciente, né? Então, acredito que com o passar dos anos ainda a gente vai melhorar mais, né? A gente vai ter próteses com funcionalidades melhores dentro do corpo, né? Porque as próteses começaram lá na década de 70 também,
elas eram próteses que tinham pouca mobilidade, elas eram muito rígidas, então algumas vezes o resultado cirúrgico não era tão bom. Hoje a gente já tem tecnologias muito superiores, né? Então a gente tem várias coisas acontecendo, né? E a busca, né, de conhecimento nossa é sempre, né? A gente vai agora em julho, né? A gente vai para o Congresso Espinhal em São Paulo. A gente acompanha, tem webinars mensais dentro da Eurospine, que são webinars que a gente pode participar todos os meses. Então todo mês a gente tem alguma certa inovação, né? Perfeito. A gente sempre tenta buscar alguma coisa diferente para a gente tratar melhores esses pacientes. Até porque não adianta a gente ter toda a tecnologia disponível e não saber operá-la, né? Exatamente, aí não adianta nada mesmo. Certo, certamente a gente ainda vai ter outros episódios para a gente conversar melhor e detalhadamente sobre cada um desses procedimentos, né, doutores? Perfeito. Eu agradeço a presença de vocês aqui e até o próximo. Obrigado. Até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do INCE. Dessa vez com foco nos tratamentos modernos para dores na coluna com o uso de neuronavegação, robô. Se você está convivendo com dores na coluna ou conhece alguém nessa situação, compartilhe esse episódio. E lembre-se, o INCE está ao seu lado com tecnologia de ponta e um time humano pronto para cuidar de você. Aproveite para seguir o INCE no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar os próximos episódios. Informação de qualidade faz toda a diferença na sua saúde. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!